Bom, chegou um ponto da minha vida em que eu realmente precisava parar. Eu precisava pisar no freio e repensar um monte de coisas. Principalmente porque eu sentia dentro de mim que eu precisava fazer mais, que eu precisava ter uma experiência muito transformadora. Eu não sabia muito por onde começar, nem o que fazer, mas eu sentia esse incômodo já havia alguns anos. E aí eu comecei a fazer um trabalho intenso de autoconhecimento e busca e transformação pessoal e fui tentando me reconectar com a minha essência até que eu cheguei em 3 palavras-chave: viajar, escrever e ajudar o próximo. E aí, pensando nisso tudo, eu resolvi que eu precisava tirar um sabático, que eu precisava pôr de verdade o pé no freio na minha vida, sair do automático e olhar para mim, olhar para o outro e ter uma experiência significativa. Né? A gente vive no dia a dia, na correria do trabalho, você vai sendo atropelada todos os dias pela sua vida, só que na verdade a gente está vivendo uma parte dela, né? A parte mais profissional, geralmente. E aí eu falei, não, chegou uma hora que eu preciso parar, eu preciso respirar e preciso me dedicar a alguma causa, alguma coisa que me gere essa transformação que eu tanto buscava. Ao mesmo tempo, eu sou descendente de sírios. E a crise no Oriente Médio, a crise dos refugiados no Oriente Médio é algo que desde antes da Primavera Árabe já me afetava de certa forma, né? Por ter essa descendência síria, ver notícias, ouvir falar, ler sobre, sempre me gerou interesse e ao mesmo tempo uma coisa especial, não sei explicar. Eu ficava arrepiada toda vez que eu vejo esse assunto ou leio sobre ele, é algo que me toca profundamente. E aí eu falei, bom, acho que está na hora de eu tirar um sabático, eu preciso de um tempo e vou tentar me reconectar naquelas 3 palavras-chave. Então eu quero viajar, quero voltar a escrever porque eu sou jornalista e quero pôr um elemento de significado nessa experiência de viagem. Então eu comecei a pesquisar e procurar formas de como eu poderia ajudar, onde que eu poderia ir, aonde eu poderia ir. Poderia ser Brasil, poderia ser fora do Brasil. E então, com essa questão dos refugiados, eu decidi que eu queria ir para o Oriente Médio. E aí uma mulher sozinha no Oriente Médio também não é tão simples, não é tão fácil. As pessoas, quando eu contei que era esse o meu plano, começaram também a questionar, mas você vai sozinha para o Oriente Médio? Porque a gente não sabe muito, né, o que acontece lá, a gente só lê as notícias ruins. E na verdade a gente não sabe na real qual é a situação, como que as pessoas estão vivendo lá, como que a gente pode ajudar daqui, não precisa ir até lá para ajudar, o que a gente pode fazer? Então eu, por meio da Volunteer Vacations, que é uma agência especializada em viagens de voluntariado, eu encontrei esse programa na Jordânia. E a Jordânia é um país que eu já tinha visitado há 10 anos. Era um país que eu gostava muito, eu adorei ter ido para lá. E eu falei, legal, vou voltar para lá. E por que a Jordânia, né? Hoje a Jordânia é o país que mais recebe refugiados no mundo. São 3 milhões, dado da ONU, são 3 milhões de refugiados. Também porque é um país que faz fronteira com Síria e Iraque, que são países onde os problemas de perseguição, né, religiosa ou política e de guerra estão mais aparecendo. Então muita gente do Iraque e da Síria acaba se refugiando na Jordânia como primeiro lugar, como primeiro ponto, e a partir daí eles acabam indo para Austrália, Canadá e outros países que aceitam e dão visto para eles. Só que desses 3 milhões de refugiados, e detalhe, a população da Jordânia hoje é 9 milhões de pessoas. Então desde 2012 essa população dobrou praticamente por causa do número de refugiados mesmo. E aí o sistema público de saúde, de educação, foi também se esgotando à medida que mais pessoas foram chegando e sendo inseridas. E aí o que eu descobri? Que na verdade a ONU, os maiores campos de refugiados do mundo estão lá na Jordânia, o Zaatari é o maior deles, só que ele tem em média 350 mil refugiados. E os outros 2 milhões, né, 2 milhões e meio, ou 2 milhões e 600, 700, eles estão espalhados pela Jordânia, eles vivem em bairros, em vilas, e eles necessitam 100% de ajuda. E quem ajuda são organizações, a maioria organizações não governamentais que estão lá e fazem esse apoio. A ONU chega a dar alguma ajuda mensal, mas eles precisam de muito mais apoio. Então, por meio da Volunteer Vacations, eu conheci uma ONG que fazia esse trabalho na Jordânia e eu, assim, em um mês, eu estava tão decidida que eu queria fazer isso, que eu nem cheguei a pesquisar muito, eu simplesmente confiei na Volunteer Vacations, gostei do programa e falei, vou. E em um mês eu estava lá.
E a princípio era um programa de 1 mês, e eu já pensando no caminho, meu Deus, 1 mês, como será que vai ser isso? Eu achei que ia ser uma experiência extremamente difícil, triste, forte. Eu tinha muitos anseios, muitos medos, muitas questões, mas eu falei, não, eu vou. Cheguei sozinha na Jordânia, num dia à noite, já estavam me esperando lá no aeroporto, fui direto para Furrez, que é a cidade onde, a 20 minutos de Amman de carro, que é a capital da Jordânia, que é um vilarejo onde muitos refugiados se instalaram, e é onde essa organização para a qual eu trabalhei, fui voluntária, estava inserida, né? A maioria dos refugiados lá, iraquianos e sírios mesmo. Os iraquianos, eles são refugiados porque eles sofrem perseguição religiosa no Iraque. Então, a maioria que estava lá na Jordânia era de cristãos. Então, eles sofrem perseguição do Estado Islâmico. E aí eu conheci pessoas, assim, maravilhosas que me contaram essas histórias pessoais. E, enfim, me arrepio inteira de lembrar disso, mas o Estado Islâmico chega na casa deles, primeiro desenha um N, que é de Nazareno, e que é para mostrar que eles são cristãos. Depois impedem que toda a comunidade muçulmana ao redor pare de comprar nas suas vendas, nas suas lojas, nos seus negócios, então muitos acabaram quebrando. Até o dia que chega lá o Estado Islâmico na porta e fala assim, você tem 3 opções agora. 1, se converter ao islamismo, agora. 2, morrer, te mato agora. E 3, sai andando agora com a roupa do corpo, me deixa a sua casa, me deixa seu dinheiro, seu negócio, me deixa tudo. E as pessoas saíram com a roupa do corpo andando e foram para a Jordânia andando, 2, 3 dias andando com suas famílias. Nesse meio do caminho se perderam, se dividiram, pessoas morreram, né? Então você imagina uma pessoa que está nessa situação, que gosta do seu país, que ama o seu país, mas não é bem recebido lá, precisa fugir porque senão vai morrer. E aí chega num outro país que, obviamente, apesar da Jordânia ser um país aberto e que abriu as suas portas para os refugiados, ao mesmo tempo a população da Jordânia é uma população que tem um pouco de preconceito em relação aos outros povos. Então eles são discriminados sim pelos locais, então eles estão na escola, mas sofrem discriminação e eles dependem muito da ajuda das organizações. Então o meu trabalho foi muito bonito, porque essa organização que eu trabalhei, eles tinham um centro comunitário para as crianças. Então eu ajudei a dar aula de inglês, ajudei a fazer atividades físicas, dei aula de yoga. A cada dia a gente inventava alguma coisa para ajudá-los, porque na verdade não era uma escola, né? Ninguém ali era maioria voluntário, ninguém era pedagogo, professor, nada, mas era um espaço que a gente tentava fazer com que as crianças se mantivessem ativas e estudando, antes que elas fossem aceitas ou tivessem uma vaga em alguma escola jordaniana, ou antes em que elas conseguissem um visto para morar em algum outro país, especialmente Canadá e Austrália, que eram os países que mais abrem as portas. Então a gente falava que os refugiados, eles estão sempre no esperando, né? O que vocês fazem da vida? Esperamos. Eles estão lá esperando alguém aceitá-los em algum lugar. Ou voltar para casa, o que geralmente é o mais difícil, ou ficar onde estão, mas na Jordânia ali é um meio termo mesmo, ou então vou ir para algum lugar em que me aceitem e onde eu possa reconstruir minha vida. Então eu conheci e o mais legal lá era que próprios refugiados eram voluntários da organização. Então tinha uma professora de 16 anos que dava aula de árabe e matemática para as crianças menores. Ela era iraquiana, estava com a família inteira na Jordânia já havia 2 anos, esperando visto para ir para a Austrália. E uma menina que não tem sonho, uma menina que não tem perspectiva de vida, então você vai conversar com ela, bater um papo, você vê toda aquela doçura adolescente, toda aquela questão de ter lá seus sonhos, seus anseios como adolescente, né, de olhar para o mundo e ver aquela coisa grande e ao mesmo tempo ser tão reprimida e tão triste por dentro, porque qual é seu sonho? Assim é difícil, eu só quero morar em algum lugar em que eu seja aceita, só quero ter uma vida simples, eu não quero muito, eu só quero ser aceita, estudar e trabalhar, é só isso que eu quero, né? Então eu tive a oportunidade de passar 1 mês com essas pessoas, conhecendo as histórias delas. Havia também muitos sírios muçulmanos, e os sírios, eles estão fugindo da Síria por uma questão de guerra mesmo. Eles não é perseguição religiosa, porque eles são muçulmanos, mas é especialmente pela guerra entre governos e outros governos envolvidos.
Então, também, cidades destruídas, minha casa foi atingida, meu pai morreu, o exército do ditador matou meu primo, mas o exército dos revolucionários também matou meu outro primo, todo mundo morrendo, família se dissipando, minha cidade não existe mais, eu preciso ir para algum lugar. A mesma história, vão andando para a Jordânia, que é o lugar mais perto, passam a fronteira, chegam lá, não tem onde morar, então dependem, geralmente eles já têm algum parente ou amigo que foi, então eles vão no escuro sem saber exatamente o que acontece. Então essa organização, além desse projeto do centro comunitário com as crianças, também tinha um centro comunitário para mulheres. Então era legal que elas aprendiam a costurar, aprendiam a fazer maquiagem, e a ideia, na verdade, mais do que gerar renda, porque gerar renda sim era importante, então elas faziam artesanato e faziam maquiagem e outras coisas para ganhar uma renda e poder ajudar no aluguel ou na compra da comida, mas mais do que isso era mais para a integração social, para elas entenderem que existiam outras pessoas naquela situação, que a gente pode trocar, que a gente pode ser feliz, que a gente pode dar risada. E era muito gostoso, eu passava muitas manhãs com essas mulheres e a gente dançou, a gente cozinhou, a gente deu risada, a gente trocou experiência, contaram as histórias delas, eu dividi um pouco da minha também, porque no fim do dia eu também sou uma herança de um refugiado, né? Os meus avós, bisavós, saíram da Síria no início do século passado fugindo da guerra. Então eles não deixam de ser refugiados, né? É claro que outros tempos, outras guerras, mas eles chegaram aqui também, com uma mão na frente e outra atrás, começaram do nada e se reconstruíram no Brasil, e eu sou um exemplo do que pode dar certo. Eu sou um exemplo do que deu certo. Então, poder dividir essa minha história com eles foi muito bonito. Também tinha um outro projeto lá que era um centro de futebol, para as crianças poderem fazer atividade física. E o mais importante, a gente distribuía mantimentos e alimentos. Então eu fazia muitas visitas às casas desses refugiados, então, que era um momento em que eu podia compartilhar tudo isso com eles. E o que eu trouxe comigo de volta, né? Além de ter me permitido dar esse tempo e ter podido compartilhar essas histórias, foram as maiores lições de respeito, humanidade, generosidade que eu tive na minha vida, porque essas pessoas conseguem sorrir, essas pessoas conseguem compartilhar e dividir, elas não têm o que comer, mas dividem o pouco que têm. Então é uma grande lição para todo mundo que vive num país que é abençoado. A gente tem muitas oportunidades e a gente não é generoso o suficiente, não é do coração como é daquelas pessoas, né? Então para mim foi uma lição de vida inesquecível, e era o tempo que eu precisava, era a minha viagem interior. Eu encontrei o significado e pude dar um pouquinho de mim para essas pessoas, um sorriso que fosse já ajudava o dia deles e já trazia um pouco de felicidade e alegria para eles.